Amém, igreja? Amém. Dando continuidade ao nosso culto. Hoje é culto onde nós vamos celebrar a Santa Ceia. Mas antes de nós passarmos, para a Santa Ceia, eu creio que Deus tem uma palavra para cada um de nós nessa manhã. Amém? Amém. Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé. Atos 3, versículo 19, nesse início. Amém? Diz a palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Deus provedor, que proveu a vida. Pai, continua conosco nesse tempo, nesse dia. Fala conosco, Pai, usa-me como teu instrumento, para que tudo seja falado aqui, Pai, seja do teu coração aos nossos corações, Pai. Fala, Pai, e que nós estejamos sensíveis a ouvir tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 A igreja pode sentar. Essa passagem que nós lemos, ela é uma parte da pregação de Pedro, logo após ele ter curado um coxo na porta do templo, a porta chamada Formosa. Isso estava ele e João, entrando no templo, quando ele viu o coxo à beira da porta. E quando nós paramos para observar essa porta formosa, nós somos confrontados com uma imagem de um homem preso a uma rotina espiritual, emocional e uma rotina física, pela sobrevivência. Todos os dias ele era carregado até ali, dependendo de uma caridade alheia, enxergando a vida apenas da perspectiva do chão e esperando que o dia terminasse com algumas moedas para garantir o amanhã. Ele estava na porta do templo, o lugar da presença de Deus, mas vivia do lado de fora, marginalizado pela sua própria limitação. Ele não podia entrar ao templo. E quantos de nós, muitas vezes, nos identificamos com esse homem? Estamos perto da casa de Deus, mas nos sentimos paralisados. E em determinadas vezes, mendigando pequenas migalhas de atenção ou afeto, ou mendigando falsas esperanças para tentar aliviar uma dor de uma vida que parece não sair do lugar. Quem já sentiu assim? Você ora, mas parece que tem algo te segurando. E espiritualmente tem mesmo. Mas papai é muito maior do que isso, amém? Amém. Só que muitos, infelizmente, acabam se acostumando com essas muletas e essas velhas esteiras, achando que a vida é apenas isso, sobreviver a mais um dia difícil. E não é isso. O propósito de Deus não é isso. E é exatamente nessa rotina de conformismo que Deus intervém através de Pedro e João. Ao ouvir o pedido de esmola, Pedro ele não oferece àquele homem o que ele queria, mas oferece o que ele precisava. Amém? Amém. Amados, na grande maioria das vezes, Deus ele não vai te dar aquilo que você deseja, mas com certeza ele vai te dar aquilo que você precisa, ainda que momentaneamente você não compreenda. Amém? Amém. Pai, eu te pedi isso, o Senhor manda aquilo, mas lá na frente a resposta vai aparecendo. Amém? Amém. E ainda que não apareça, confie em Deus. Ele sabe o que é melhor para você. E se você tiver muita curiosidade, pergunta a Ele lá na glória. Se Ele quiser te responder, amém. Se não quiser, amém também.
Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. E Pedro disse ao homem coxo, né, que ele não tinha nem ouro nem prata. Está descrito lá em Atos 3,6. Você coloca não, Júlio? Mas ele daria àquele homem que ele possuía em nome de Jesus. E isso rompeu toda a lógica do que aquele homem estava pedindo. Ele estava pedindo uma coisa e Pedro vem oferecer outra. E o milagre acontece não apenas quando as pernas daquele homem ganham força, mas quando aquele homem entende que o seu valor não dependia das moedas que caíam no seu prato, mas da graça de Deus que o chamava pelo nome. Amém? Glória a Deus. Diz a palavra que ele se levanta e entra no templo saltando e louvando a Deus. E aquela cena atrai uma multidão de pessoas maravilhadas, né, e perplexas. E Pedro, ele olha para aquelas pessoas que estavam curiosas, né, correndo para ver o que aconteceu. E Pedro percebe uma coisa, que interiormente aquelas pessoas também estavam coxas espiritualmente. E precisavam de um refrigério espiritual. Precisavam de uma palavra. E Pedro aproveita aquela ocasião e ele prega o Evangelho. Está lá em João 3, de 13 a 26. Depois os irmãos podem ler com calma. Depois os irmãos leem com calma. Amém? Que é um pouquinho longo para a gente não se estender demais. Tarefa, dever de casa para os irmãos. Amém? Amém. Atos 3, do 13 ao 26. Para começar. A Bíblia ela nos dá um grande exemplo desse tipo de paralisia interior que nós falamos. O exemplo de Davi. Davi, ele conhecia bem a Deus, conhecia profundamente, mas ele cometeu adultério e assassinato. E tentou esconder o seu pecado por quase um ano. Quando ele se relacionou com Batseba, esposa de Urias, ela engravidou e durante um ano Davi estava escondendo aquele pecado. Mandou Urias para o campo de batalha sem nenhum apoio logístico, né? Urias, esposa de Batseba, ele faleceu e Davi escondeu. E no 2 Samuel 11, 27, diz que ele trouxe Batseba ao palácio. E Batseba deu um filho. Isso, conforme eu falei, após ele já ter mandado Urias para o campo de batalha, Urias ter morrido. Amém? Ele tem engravidado a Batseba. Só um abismo puxando outro abismo. E a vida ela parecia seguir um curso normal. Ninguém sabia. Tudo escondido nas portas do palácio. E foram meses de silêncio. Só que Davi mantinha essa mentira diante dos homens. Mas ele não podia esconder de Deus. Amém? E essa mentira, esse pecado, estava adoecendo Davi por dentro. Amado, o silêncio, ele não cura pecado. Ele apenas apodrece. Amém? Amém. A pessoa tem aquele pecado, desculpa a expressão, pecadinho de estimação, joga ele fora. Amém? Ele só vai te apodrecer por dentro. E o próprio Davi, ele relata esse peso em seu coração, tentando encobrir o erro. E ele confessa isso no Salmo 32. Coloca pra gente, Júlio. Salmo 32, versículo 3 e 4. Davi falando: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão, falando de Deus, né? A tua mão pesava sobre mim. O meu amor se tornou em sequidão de estio. Sei lá. Salmo 32, de 2 a 4.
Davi ele estava no palácio, sentado no trono, mas espiritualmente estava arrasado e desidratado como na alma, né? Como aquele coxo na porta do templo. Amém? Amado, só uma... Coloca de novo, João, Salmo 32, 3, 4. Só uma observação no último versículo, 4. Foi, já tinha isso. Esse selar, só a nível de observação, né, de conhecimento, já falei que pastor às vezes é cultura também, ele aparece muito no livro de Salmos. Na verdade, ele aparece 71 vezes no livro de Salmos, no finalzinho às vezes de cada frase, e algumas vezes em Abacuque. E ele quer dizer que é uma pausa que a música dava para que o povo refletisse sobre aquilo que estava sendo entoado. Entendeu? Era como se esse selar falasse: pare, silencie e absorva o que Deus está falando contigo. Amém? A verdade eterna. Bonito, né? Vários salmos têm esse selar no final. Só a nível de observação. Amém? Amém. E voltando ao nosso relato, perdão, o arrependimento e o alívio de Davi só vieram quando Deus, na sua infinita misericórdia, envia o profeta Natan para confrontar Davi com a verdade e quebrar aquele silêncio de morte. Essa é uma história muito bonita que está escrito em 2 Samuel 12. Mais um trabalho de casa para os irmãos, tá bem? Os irmãos depois com calma podem ler, porque é longo, eu não quero ser enfadonho com os irmãos. Os irmãos depois com calma leem. Mas foi nesse momento de confronto que Davi finalmente se desarmou seu coração. E ele declarou em Salmos 32, 5, no versículo 5, João, por gentileza: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu passado. Sei lá, Salmo 32, 5. Amém? Amém. A confissão gerou pecado imediato. Davi foi perdoado, mas ele pagou pelas consequências do seu pecado. Isso aí não tem como. Mas houve restauração da sua alma. Amém? Amados, os pecados que nós cometemos, eles geram consequências. Mas quando nós confessamos a Deus, Ele gera perdão. Amém? É um peso que é retirado de nossas costas. Deus sempre irá nos confrontar com a verdade. Mas se nós vamos aceitar ou não, é uma decisão nossa. Porque por mais que nós queiramos negar o nosso pecado, algo errado que nós fizemos, o nosso coração sabe que está errado. Amém? Amém. A pessoa pode falar: mas o sociopata, ele faz as coisas e não se arrepende. Ele pode até não se arrepender, mas ele tem o conhecimento cognitivo, o conhecimento de que aquilo que ele está fazendo é errado. Ele só não se arrepende. Ele vai fazer de novo. Mas é um transtorno. Amém? Isso é assunto para outro local. Amém? Amém. Depois os irmãos marcam uma consulta comigo ou não? Amém. Deixando a brincadeira de lado, ao confessarmos o nosso pecado, essa parte de espírito invade a nossa alma. Amém? E essa passagem que nós lemos no início, ela fala de uma palavra que alguns acham, acreditam e evitam muito, que é o arrependimento. Ela verdadeiramente fala de liberdade, o arrependimento. No original grego, essa palavra é metanoia. E ela não significa apenas chorar pelo erro, mas sim
mudar a sua mente. É uma guinada de 180 graus. Você está andando no caminho e você volta. É o arrependimento. Você está no caminho errado e volta para Deus. Amém? Significa mudar de mente. Enquanto o arrependimento foca em afastar-se do erro, a conversão foca em um novo caminho. É como as duas faces de uma mesma moeda. Você se arrepende e você se converte. Amém? O arrependimento, ele não é um castigo. Ele é um convite gracioso do Pai, que deseja nos ver livres da culpa. E o arrependimento, ele começa com o confronto da verdade. Ninguém se arrepende daquilo que justifica ou tenta esconder. Você está tentando se esconder porque não houve arrependimento. Está entendendo? A pessoa tenta justificar o que sabe que está errado. Como Davi fez lá no início, tentando esconder os seus erros. Mas para haver uma mudança real, precisamos parar de dar desculpas para os nossos erros e parar de tentar escondê-los. Amém? E uma coisa importante, amados. Mais uma coisa importante. Nós não devemos confundir o arrependimento com o remorso. O remorso, ele foca nas consequências do erro. Há um medo de ser descoberto, há um medo de uma vergonha pública, há uma dor do ego ferido, o medo de ser pego. Foi o primeiro estágio lá de Davi, quando ele tentou esconder o seu erro. Já o arrependimento, ele quebra, é a quebra da comunhão com Deus. A dor de você ter entristecido o coração do Pai. Você sabe que está errado, aquilo te machuca. Fala, Pai, por que eu fiz isso? É o rei Davi caindo em si, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan. Amém? No remorso há um comportamento passivo. A pessoa se lamenta, a pessoa chora, mas não muda de atitude. Continua fazendo. Se ela tivesse a certeza de que nunca seria pego, ela iria repetir novamente. Amém? Já o arrependimento, ele é um comportamento ativo. A pessoa confessa o erro e aceita as consequências. E ele nunca mais repete. Lá onde eu trabalhava, acontecia um exemplo muito prático de remorso, em casos de violência doméstica, violência ao cônjuge, sendo uma traição ou mesmo uma própria agressão física. Um lado se dizia arrependido, havia o perdão, mas por um breve, e parecia tudo bem, só que para um breve tempo. Depois acontecia tudo de novo, e às vezes até pior. Isso eu estou falando acontecia para os dois lados, mas na maioria das vezes acontecia uma agressão do homem contra a mulher. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, eu estou dizendo o que acontecia no local. A pessoa perdoava, a outra se dizia arrependido. Aí tinha aquele período que era chamado de lua de mel. Ficava tudo bem. 2 meses depois, acontecia de novo, e às vezes de uma forma bem mais trágica. Isso é o remorso. Não houve uma mudança de direção, não houve arrependimento. O apóstolo Paulo, ele explica essa diferença com clareza na sua segunda carta à igreja de Corinto. Coloca para a gente, Júnior. 2 Coríntios 7:10.
Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, a tristeza, segundo Deus, é aquela motivada pelo reconhecimento de que nós pecamos contra o Criador. E nós quebramos a sua santa lei. O indivíduo, ele não chora por medo de ser pego, mas sim pelo sofrimento de ter magoado a Deus e prejudicado seu tempo, seu próximo. Enquanto que a tristeza do mundo, ela é baseada no orgulho ferido, no egoísmo, no medo das punições ou das consequências sociais do erro. Foi o que nós falamos, é o remorso. O indivíduo, ele lamenta o fato de ser descoberto, a perda da reputação financeira ou desconforto do erro que ele trouxe. Estão entendendo? Ele não fica triste porque causou o problema. Ele fica triste porque foi descoberto. Esse é o remorso. Amém? E a Bíblia, ela faz uma distinção significativa entre o arrependimento e o remorso. Ela nos dá o exemplo de dois homens que andaram com Jesus e falharam gravemente com ele na mesma noite. E tiveram destinos diferentes. Judas e Pedro. Judas traiu Jesus. Mateus, coloca pra gente, Júnior, Mateus 27, 3 e 4. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. A palavra grega usada aqui para o arrependimento de Judas é metamelomai. Bonito, né? Dá até um trava-língua. E ela significa mudar de afeto ou sentir remorso. Ou seja, na realidade, Judas sentiu remorso. Ele não se arrependeu. Lembra que lá no início eu falei que arrependimento, a palavra grega é metanoia, é mudar de direção. E foi diferente do que Judas sentiu. O remorso dele gerou uma culpa insuportável, no isolamento e, por fim, a morte espiritual e a morte física, quando ele se enforcou, lá em Mateus 27, 5, você colocar no jogo. E, posteriormente, o seu corpo se precipitou no penhasco, descrito lá em Atos 1:18. Tem pessoas que até querem criar, né, dizer que a Bíblia se contradiz. Ah, mas ele se enforcou ou caiu do penhasco? Mas estudiosos, né, dizem que ele lá era um local muito montanhoso, é isso? Ele se enforcou, só que a ação do tempo, né, fez que o galho quebrasse e ele se precipitou. E nesse se precipitar, suas entranhas ficaram à morte. Está lá em Atos 1:18. Mais uma tarefinha de ir para casa? Amém? Irmãos, hoje vão ser cheios de dever de casa. Amém? O remorso, ele olha para o pecado e se desespera. E o remorso de Judas, ele reflete tragicamente a diferença da história da salvação. Deus mandou seu Filho para salvar a salvação de todos aqueles que nele creem. Amém? E a dor de Judas é a profunda dor de quem enxerga Deus como pelos olhos do mundo, como um carrasco, um juiz severo, distante, que fica lá em cima, torcendo para que a pessoa peque. A visão do mundo é essa.
A visão do Judas era essa. Eu errei. Acabou. E uma das realidades mais dolorosas da caminhada de Judas, eu estou falando muito de Judas para fazer o contraste de remorso e arrependimento também, amigo? Uma das realidades mais dolorosas da caminhada de Judas é perceber que ele andou ao lado de Jesus por pelo menos 3 anos, 3 anos e meio. Mas nunca permitiu que seu coração realmente conhecesse Jesus. Isso é triste. Se ele tivesse compreendido a profundidade do olhar de Jesus, a largura do seu amor, ele saberia que mesmo após a pior das traições, o arrependimento sincero, ele iria encontrar um perdão ainda maior. Amém? Amém. Infelizmente, Judas olhou para o próprio erro e achou que o seu erro era maior que a misericórdia do Pai. Ele caiu na armadilha de acreditar que as suas falhas tinham o poder de esgotar a graça de Deus. Amém? Amém. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala para ela: não caia nessa armadilha. Não caia Essa armadilha. As suas falhas Suas falhas. não têm o poder de esgotar a graça do Pai. Não tem o poder de esgotar a graça do Pai. Mas ele não conseguiu enxergar a profundidade do coração de Jesus, Judas. E por isso ele não compreendeu que para Deus do recomeço e da infinita misericórdia, o nosso pecado nunca consegue dar a última palavra na nossa história. A última palavra vem de Deus. Amém? Amém. Mais uma vez, pastor sendo chato, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala para ela: o seu pecado não consegue dar a última palavra na sua história. Seu pecado não consegue a última palavra na sua história. A última palavra vem de Deus. A última palavra de Deus. Amém? Glória Ou não a amém? Deus. Glória a Deus. Amados, nunca acredite na mentira que os seus erros são capazes de esgotar a graça de Deus. O inimigo de nossas almas, ele quer que você se sinta indigno do perdão. Mas a graça nos alcança exatamente onde nós estamos. É claro que esse favor imerecido que é a graça não é um salvo-conduto para nós ficarmos praticando o pecado. Amém? Amém. Claro que não. Pelo contrário, quem foi verdadeiramente tocado pela graça não procura o erro, mas caminha diariamente para agradar o coração do Pai. É claro que nós vamos errar, nós somos falhos. Mas não é só porque nós somos falhos que nós vamos ficar procurando o erro. Amém? Amém. Pode acontecer, mas não porque nós procuramos. Quem está entendendo? Amém. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Mas, enquanto o remorso de Judas, ele olhou para o tamanho do erro e se destruiu no isolamento, o arrependimento genuíno quebra o orgulho através do erro, através do choro. O arrependimento, ele quebra o orgulho através do choro, esse choro que restaura. Vemos isso na vida de Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse. O texto bíblico nos diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Coloca para a gente, Júnior. Júnior, Lucas 22, 61 e 62. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Isso após Jesus ter sido julgado no Sinédrio. No original grego, a palavra usada nesse momento é klausen pikos.
ela carrega o próprio significado de um arrependimento sincero. E Klausen, ele não significa apenas uma lágrimas escondidas, silenciosas e discretas. Ela fala de um pranto audível, de soluços altos. Pedro saiu dali com uma dor tremenda. É como se ele falasse: Senhor, o que é que eu fiz? Porque ele não conseguia mais conter o orgulho. E a palavra picós mostra uma dor amarga, é algo penetrante que feria a alma profundamente, dolorosamente. Pouco tempo antes, Pedro tinha falado que tinha prometido fidelidade até a morte para Jesus, acreditando ser mais forte que os outros discípulos. Coloca para a gente, Jônio, Mateus 26, 33, Pedro falando: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedro falando. Mas na hora da provação, ele falhou. Quando a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente na escuridão, não era um choro de lamentação egoísta pelas consequências do seu erro, mas era uma dor dilacerante de notar que a sua arrogância tinha magoado aquele que ele mais amava, Jesus. Amém? Amém. Aquele choro barulhento no silêncio da noite foi o som das armaduras de Pedro caindo no chão. E ali desarmado, ele estava pronto para ser reconstituído pela graça. Aquelas lágrimas amargas não foram o ponto final da vida de Pedro, mas o adubo divino, desculpa a expressão, para fazer Pedro florescer. Amém? Amém. Às vezes o que achamos que é a nossa ruína é apenas a terra sendo arada pela graça de Deus para nos fazer recomeçar. Amém? Amém. Por isso, amados, confie em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Um dos grandes problemas do ser humano é querer ensinar a Deus a trabalhar. Deixa Deus fazer, Ele sabe. Antes de você conhecer, Ele já te conhecia. Antes de você nascer, Ele já te conhecia. Amém? A dor de Pedro, ele era necessária, foi necessária. Foi uma cirurgia na alma de Pedro que esvaziou de toda a sua arrogância, preparando para o que ia acontecer dias depois. Ele precisava ser esvaziado dele mesmo para ser preenchido lá na praia pelo olhar de amor incondicional da restauração de Jesus. Está descrito em João 21, 7 a 23. Também mais uma lição de casa para os irmãos. Amém? Vão anotando, vai estar gravado. Vou passar a semana toda lendo a Bíblia. Amém por isso. Aleluia. E aqui nós vemos um contraste crucial entre Pedro e Judas. Ambos falharam gravemente com o mestre, com Jesus, mas Judas ele foi esmagado pelo remorso. Ele se isolou no seu desespero a ponto de tirar a própria vida. Pedro, por sua vez, embora tenha falhado, se sentindo indigno até de ser chamado de discípulo, ele escolheu a presença. Ao avistar Jesus na praia, ele não pensou duas vezes. Ele vestiu a sua túnica, se lançou nas águas e foi ao encontro do Senhor. Coloca para a gente agora, João, por favor. João 21, 7. Então aquele discípulo, né, a quem Jesus amava, João, falou para Pedro, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica,
porque estava nu, e lançou-se ao mar. Amém? Só uma observação, amados, esse porque estava nu, não necessariamente Pedro estava totalmente sem roupas, mas ele estava com roupas íntimas, que era comum os pescadores usarem quando estavam pescando. Eles tiravam a túnica para não molhar e ficavam só de roupas íntimas. Mas quando Pedro viu que era Jesus, ele não ia só de roupas íntimas encontrar o mestre. Ele vestiu a sua túnica. Diz até alguns estudiosos que era algo um pouco pesado, impróprio para nadar, mas mesmo assim ele vestiu e foi ter com o mestre. Amém? Amém. Ele não queria saber se seria repreendido, se seria confrontado. A saudade do mestre foi maior do que o medo da bronca. Isso nos ensina que quando falhamos, o pior erro é fugir. Embora na humilde visão do pastor, Pedro pode ter pensado, eu vou mergulhar primeiro, porque se o mestre me dá uma bronca, eu vou estar sozinho com ele. Não vai ser na frente dos outros. Mas Jesus o recebe, tem uma fogueira, eles comem o peixe. Aí sim Jesus pergunta para Pedro, não tem isso? Pedro, tu me amas? Não tem isso? Eu já falei sobre isso, lembra? Sim. Tá vendo? Pedro, ele preferiu, mas Pedro, né? Mesmo assim, ele preferiu o risco de ser corrigido nos braços de Jesus do que a falsa segurança de viver longe dele. Tem pessoas que tentam se esconder de Jesus, de Deus, achando que estão seguros. Você lembra de Adão e Eva? Fizeram a desobediência. O que eles fizeram? Se esconderam. Se esconderam da presença de Deus. Mas Deus foi tão misericordioso que procurou Adão. Adão, onde tu estás? Henrique, onde tu estás? Eleni, onde tu estás? César, Júnior, Rafael. Não vou falar o nome de todo mundo não, tá? O pastor esquece. Mas Deus chama todo mundo pelo nome. Onde você está? Não se esconda de mim. Amém? Amém. Amém? Amém. Até porque você não pode se esconder de Deus. E para concluirmos, amados, para nós passarmos para o momento da Santa Ceia, quando o texto de Atos, que nós lemos lá no início, ele nos exorta a abrir o coração e mudar de direção. Ele está nos mostrando o verdadeiro arrependimento. E esse verdadeiro arrependimento não é um tribunal de condenação, mas é o abraço da graça de Deus que nos convida a quebrar o silêncio, desarmar as nossas defesas, recalcular a nossa rota da existência. Quem aqui já usou GPS? GPS está direcionando e você entra num lugar que não é para você entrar. O que ele faz? Ele te chama a atenção? Ele te direciona para a rota que deveria ser. É claro que o GPS humano às vezes coloca em lugares ruins, mas Deus, ele sempre vai te redirecionar para aquilo que tem que ser. Amém? Amém. Se está no caminho errado, ele te direciona para o caminho certo. Nem para isso ele tem que te dar um puxão de orelha, mas ele vai te chamar. Amém? Amém. Deus deseja limpar completamente o nosso passado, apagando as marcas de culpa e essas marcas que nós insistimos carregar nos nossos ombros. O ser humano ele tem essa característica, né? Certa vez, fazendo uma analogia, naquele filme Uma Linda Mulher, o pastor já viu há 500 anos atrás, mas tem uma frase que ficou gravada no coração, que ela fala para ele: é mais fácil você acreditar nas coisas negativas.
Você recebe uma palavra de um monte de coisas boas, mas basta uma coisa negativa, você acredita nela. E o que Deus quer é tirar esse peso das suas costas, tirar essa marca negativa. Deus está dizendo que você pode. Ele está te chamando para perto dele. Amém ou não amém? Amém. O recomeço é quando nós paramos de justificar o nosso erro, o nosso estado de paralisia, é quando nós deixamos de esconder as nossas feridas, quando nós deixamos de nos esconder atrás das aparências e permitimos o perdão divino. Permitimos que Deus reescreva a nossa história, como Davi e Pedro recomeçaram. Amém? Amém. Apesar de terem errado drasticamente, se arrependeram, voltaram para os braços do Pai e recomeçaram. Amém? Glória a Deus. Quando nós damos esse passo de fé e conversão, abandonando as velhas amarguras, o peso do remorso, a própria presença do Senhor, ela passa a inundar a nossa história e inaugura um novo tempo de refrigério. Oh, aleluia. Glória a Amém? Deus. Amém, Senhor. Você ser reconstruído pelo próprio Pai. Coisa bonita, né? Esse refrigério, ele é um alívio profundo, é um descanso restaurador, é uma renovação completa para as nossas almas cansadas da batalha desse mundo. Esse mundo tenebroso em que nós vivemos. Mas o refrigério de Deus, ele nos dá esse alívio. Amém? Amém. Isso não vai significar que nós teremos ausência de lutas. Claro que não. As lutas, elas podem continuar. Mas nós não estaremos sozinhos. E nós teremos a certeza que a nossa alma encontrou água no deserto. Glória a Deus. O porto seguro para a nossa vida, que é a videira verdadeira, que é Jesus. Amém? Seja Deus. Glória a Deus. E amados, não há um lugar tão sagrado, um lugar sagrado, mas há um lugar muito sagrado para nós experimentarmos essa graça e o refrigério de Deus. É nessa mesa que foi posta para a gente. Amém? A Santa Ceia do Senhor é o memorial desse recomeço. É um recomeço perfeito, onde Jesus Cristo partido, o corpo de Jesus Cristo partido, e o seu sangue derramado na cruz, foram o preço que foi pago pelo nosso passado ser apagado, de uma vez por todas. Amém? E essa mesa, ela não é um lugar daqueles que nunca erraram. Claro que não. Mas ela é o refúgio de, como Pedro e Davi, né? Eles decidiram quebrar o silêncio, quebrar o orgulho e receber a graça do Pai. Amém? Quando comemos esse pão e bebemos desse cálice, nós estamos abraçando a certeza que o sacrifício de Jesus foi a última palavra na nossa história. Amém, igreja? Então, amados, vamos ficar de pé? Deixe para trás toda a paralisia, todo o peso da culpa, para que nós possamos nos aproximar do altar.
e para nós recebermos o refrigério, a cura, o recomeço que só o Senhor da mesa pode nos dar. Amém? Vamos ler a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, Júnior, por gentileza. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Amém. Glória a Deus. Oh, Pai amado, bendito sejas tu, Senhor Deus, em todo o tempo. Abençoa, Pai. Continua abençoando mais esse momento, para que nós possamos participar da sua ceia, para a glória do teu nome. Eu convido a diaconisa Rosinha a vir aqui à frente, orar pelos elementos, fazer uma oração. Amém? Por favor, irmão. A igreja fecha os olhos, fica ligada. Ai, Senhor, momento tão maravilhoso, tão lindo. Obrigada pela tua presença, Senhor, nesse lugar. Não merecemos, Senhor, mas o Senhor fez tudo isso pelo amor que não se explica, mas um amor que devemos tomar posse nessa manhã. Louvado seja o teu nome, Amém. porque o teu sangue foi derramado, o teu Glória a corpo Deus. foi moído. E hoje nós lembramos, Senhor, o Senhor deu essa ordenança que nós venhamos a lembrar. Nós queremos muito mais do que isso, Senhor. Que o Senhor nos perdoe, nos Amém. purifique, Senhor, a cada dia, nos incentive a cada dia, pelo Espírito Santo de Deus, a estar lembrando, sabendo que, como o Senhor disse, que isso seria até o dia que o Senhor viesse. Aleluia. E tudo que vemos, podemos assistir, Senhor, o Senhor está às portas. O Senhor não vai demorar tanto tempo mais, Senhor amado. Os sinais estão aí, Amém. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Senhor, eu posso não saber colocar as palavras, mas tu conhece o coração de cada um de nós, a nossa gratidão. Amém. Nós precisamos de força, e essa força está contigo, Senhor. Aleluia. Oh Deus amado, que nós venhamos, Senhor, a ouvir essa palavra de hoje. Senhor, é honra para nós, foi comprado com este sacrifício aqui representado, poder estar ouvindo, nos preparando, Senhor, curando a nossa alma, Amém. alimentando para o grande dia em que encontraremos com o Senhor. Amém. Louvado seja Deus, Todo Senhor, tempo. por este corpo que foi moído, por este sangue que foi derramado, por essa oportunidade que temos neste momento. Nós queremos ceiar, mas que possamos, Senhor, ficar ainda mais um pouco diferente para melhor, para agradar o Teu Espírito, para agradar o Teu coração. Amém, Deus. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode ser. Amém? Vencear, o Mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencear. Louvado seja o Teu nome. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia! Glória a Deus. Amém, amados? Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor. O que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E
tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Quem está em jejum, sentir a vontade, pode entregar o jejum agora e pode comer o pão, amém? Aleluia! Amém? Glória a Deus. Pega o cálice. Semelhantemente também depois Cear tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazem isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Antes de você beber, amados, olha para o seu irmão e troca o cálice com ele e diga: eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão contigo. Igreja, eu tenho comunhão contigo. Irmão Alba, eu tenho comunhão com a irmã. Amém? Amém. Dá licença, igreja. Eu tenho comunhão contigo. Oh, glória. Às vezes eu canto, irmãos, aleluia, 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 Senhor. Obrigada pela tua presença. Para quem não viu, eu troquei o cálice com a irmã Alba, que ela está recomeçando hoje. Amém? E creio que vai estar com Jesus para sempre, sempre, sempre. Como sempre esteve. Amém? Semelhantemente, também depois Cear tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Pode tomar o cálice, amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome. Oh, papai, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor. Amados, após termos participado desse banquete da graça, ter comido o pão, bebido do cálice, a nossa alma não está mais naquele chão da porta formosa. Ela não está trancada no silêncio, esse silêncio da culpa que consome o coração, como consumia Davi, como consumia Pedro. Mas nós fomos lavados, perdoados, levantados pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Amém. Amém. Quando voltarmos para os nossos lares, nós voltemos com essa certeza que nós estamos no coração do Pai. Amém. E que Ele está conosco. Amém? Amém. Feche os olhos, amados. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Deus provedor, que proveu nossa vida, provei nossas vidas, proveu esse banquete. Amém. Muito obrigado, Pai, que esse pão e esse sangue, Pai, que representa o teu corpo e o teu sangue, venha nos fortalecer, venha nos dar certeza que nós estamos aos teus pés, buscando te agradar. Que hoje haja um novo recomeço para nossas vidas, um recomeço de fé, recomeço de caminhada, recomeço de estar cada vez mais na tua presença, buscando a tua face. Continua conosco, Pai. Dá um dia abençoado, um domingo abençoado na tua presença, direcionado pelo teu Espírito Santo. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Erga as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Tenha um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém.